Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Vê se vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha e aconteceu alguma Bom coisa. dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Ó, nós aqui de novo. Menino, vai sentando o dedo aí, curte nossos vídeos, compartilha nossos vídeos com outros, para poder outros também, ó, curtir, comentar, né? Compartilhar, entendeu? E se inscrever se ainda não foi inscrito, entendeu? Porque a gente precisa se crescer, entendeu? Não somente na graça e no conhecimento, mas também assim na unidade da visão, entendeu, menino? Então senta o dedo aí, vai curtindo, não custa nada, entendeu? O título da nossa reflexão é: tudo que Deus faz é bom, entendeu? Presta atenção. Vamos ler aqui em 1 Timóteo, aqui no capítulo 3, presta atenção, a partir do versículo 14, que diz assim: a igreja verdadeira de Deus, né, que são pessoas reunidas, né? Presta atenção. E o mistério que do amor, né? Versículo 14. Paulo escrevendo para Timóteo: escrevo estas coisas a você, esperando vê-lo em breve. Mas se eu me demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, né? Na casa de Deus. Casa de Deus é todo lugar que se reúne, né? Qualquer lugar que se reúne em prol da palavra de Deus, né? Que é a igreja o quê? Do Deus vivo. Ele diz do Deus vivo. Não estamos falando do Deus Jesus de Nazaré. Estamos falando, mas a pessoas reunidas é a igreja do Deus vivo. Aleluia. Coluna e fundamento que da verdade, porque a igreja verdadeira, que são pessoas, né, são o corpo que de Cristo. Então, por isso é a igreja do Deus vivo. Então, sem dúvida, grande é o mistério deste amor, entendeu? Não é qualquer coisa, há um mistério nesse amor, presta atenção. Aquele que foi manifestado na carne, né? Que foi o verbo que se revelou, né? João 14, foi justificado em espírito. Não foi justificado na carne, ele foi justificado em espírito. Presta atenção. Visto pelos anjos, anjos são aqueles, né? Os 12, que todos os outros, né? Que assim foi escolhido para aquele momento, para testemunhar aqueles momentos, os mensageiros, né? Não falou, ide, pregai, né? Então, preste atenção. Visto pelos anjos e pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, né? Ele recebido na glória. Preste atenção. Então, nós temos que entender, né, a diferença da igreja física e a igreja do Deus vivo. Aí ele continuou, né, a advertir a Timóteo, falando aqui no capítulo 4 do 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, está falando daqueles últimos tempos, né? Daquele estava vendo ali a transição do pacto da lei, na verdade, para o pacto da graça, que ainda não estavam entendendo o que era a graça, né, a graça estabelecida na cruz, que Jesus falou que estava consumada. Eles estavam acostumados com aquele pacto de condenação, entendeu? Então eles não estavam acostumados com essa aliança do amor. Então ele falava assim, mas ia haver um fim, né? Ia haver um fim. Tanto é que Romanos 10,4 falou, o fim da lei, né, da lei de condenação foi Cristo. Mas eles ainda estavam assim, ó, assimilando, eles não estavam entendendo, né? Então ele diz assim, ó, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, né? E a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência o que é cauterizada, né? Que proíbe o casamento e exige
a abstinência de alimentos que Deus criou para serem o que? Recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem o que? A verdade. Agora o versículo 4. Pois tudo e o que Deus criou é bom. E se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração, né? A palavra de Deus nos diz lá em João, né, que sois limpos pela palavra. Então é a palavra que nos limpa, que nos consola, né? Que nos edifica, nos exorta, né? Nos anima. Então é pela palavra, não é por palavra humana, terrena, de fulano, de ciclano, né? Mas é pela palavra, pelo verbo que se manifestou, né? E que pelo Espírito nos santificou, né? Nos justificou, nos consolou, nos salvou, não é verdade? Preste atenção, hein? Nos reconciliou, né? Reconciliou consigo mesmo, né? Aquele que já era, né? Entendeu? Porque nós de antemão já existíamos, né? Preste atenção, hein? Então, em outro vídeo vamos falar da predestinação, né? Nós não vemos muito falar em predestinação, né? Mas nós vamos falar sobre isso. Entende? Então vamos entender a palavra de Deus, que o que Deus faz é bom, né? E é Ele que consagra, né? É Ele que dá dons, é Ele que faz, né? É Ele que faz o querer e também o realizar, porque é Ele que manifesta em nós o querer, né? Porque nós de nós mesmos, na carne, não queremos nada, queremos apenas comer churrasco, né? É desse jeito. Então vamos prestar atenção na palavra. Mas então vamos nos apegar nessa reflexão no versículo aqui que diz assim, ó: ora, o Espírito afirma expressamente, no capítulo 4, de que nos últimos tempos, então aqui está falando daquele último tempo, né, do final daquele tempo, né, do qual Jesus pregou em Mateus 24, aqueles últimos tempos ali, estava acabando, finalizando aquele tempo do pacto da lei, né, da lei da condenação, não é verdade? Ali estava acabando, estava findando um período para começar outro, não é verdade? Eclesiastes 1, versículo 4 diz, né? Gerações vai, gerações vêm, mas a terra, o mundo permanece para sempre. Então ali estava findando um tempo, final dos tempos, mas daqueles tempos, não é verdade? Presta atenção, né? Então vamos entender a palavra para poder compartilhar a palavra da verdade, não palavra de engano, não é verdade? Então, preste atenção. Então lembre-se que foi Paulo ali, né, falando com Timóteo, né, há tantos anos atrás, né? Preste atenção. Então vamos finalizar aqui em Hebreus 7, a partir do versículo 11, que diz: o sacerdócio de Cristo é eterno, entendeu? Ali estava acabando o sacerdócio que levítico, final dos tempos do sacerdócio levítico, né? Presta atenção. 11. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, né? Pois foi com base nele que o povo recebeu o quê? A lei, entendeu? Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também o que? A lei. Porque aquele de que são ditas essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá e não de Levi, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge como outro sacerdote, né?
Melquisedeque era tipo de Cristo, não é verdade? Preste atenção, o fim da lei foi Cristo, não é verdade? Mateus 11:13, né? As profecias, né? A lei e os profetas, né, profetizaram até João. Então, 16, constituído não conforme, preste atenção, vamos finalizar, né? Hebreus 7, versículo aqui 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque dele se testifica, você é sacerdote que para sempre. Entendeu? Então Cristo é sacerdote para sempre. Entendeu, menina? Presta atenção. Então vamos nesta visão entender, né? Não vamos viver segundo o sacerdócio levítico, porque a palavra vem nos dizer, né? Em Gálatas 2, versículo 21, aqui em Gálatas, versículo 19, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou lendo Gálatas, em capítulo 2, versículo 19, né? Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, que tudo ficou na cruz. Nós somos herdeiros da cruz, e não de Moisés, não de mandamentos, não de Malaquias, não de Melquisedeque. Presta atenção, de Abraão, Sansão. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver, né? Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Pela fé em quem? No Filho de Deus, né? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele já falou, está consumado, já foi o Cordeiro Santo, entendeu? Uma vez por todas, está escrito no livro de Hebreus. Não vai acontecer de novo, não vamos ficar anunciando a morte dele de novo, não vamos ficar vendo em memória, porque já acabou, já aconteceu. Ele vive eternamente, e nós vivemos com ele, né? Então o principal é vocês entenderem, né? O versículo aqui 20, né, e 21, que diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver, desse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé e no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Entendeu, menino? Ele vai me morrer de novo? Hein? Não. Tudo que ele fez, se ele te salvou, se ele te justificou, né? Que, claro, ele justificou, vou lá os hebreus, né? Que eles que viviam na parte da condenação. Então, pela fé, ele justificou os hebreus lá, né? Presta atenção, mas não é o caso do vídeo aqui. É entender que tudo já foi consumado, entendeu? A palavra é uma escatologia consumada. Entendeu? Preste atenção. Então agora é compartilhar a palavra, viver dela em espírito e em verdade. Entendeu, menino? Preste atenção. Pai seja convosco. Se inscreva, deixe seu like.